Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Amém? Diz assim o texto na palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifesta em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Os irmãos tomem assento. Glória a Deus. É uma bênção poder estar com os irmãos aqui na Vila Morangueira, em Maringá, e poder ainda estar com o pastor Anderson, né? A última vez que nós estivemos juntos, ele estava em Apucarana, na escola bíblica, ministrando ali. Amém. E para a gente é uma satisfação estar aqui, especialmente por nesta oportunidade também poder estar com a minha esposa, minha filha, o genro, que eu disse que ele tem um defeito, ele trouxe um defeito do Rio, é vascaíno. E o pior não é isso, no apartamento do lado dele, a gente foi carregar a mudança, tem outro lá, o camarada colocou até na porta o negócio. É uma coisa que não tem nem como explicar isso aí. Mas é bem, é uma benção. Eu faço voto que dê certo, né, a permanência deles e que estejam congregando com os irmãos aqui em Maringá. Não porque não os queremos em Arapongas, mas é uma correria, não é? Todo domingo acaba culto e vem para cá para poder estar aí atendendo os compromissos. Ainda que o Bruno trabalha comigo lá na escola, em Apucarana, ele vai para lá para trabalhar e a Gabi fica por aí estudando. Né? É uma benção. Irmãos, vamos aqui para esta palavra de Deus. Quando nós nos voltamos para o escrito de Paulo aos Coríntios, a gente percebe, isso na verdade lendo todo o texto de Paulo, não é, no Novo Testamento, nós observamos que Paulo nunca aliviou para ninguém. Ele nunca deu aquela colherzinha de xarope para ninguém, ele sempre foi nas questões que deveriam ser tratadas, e ali ele resolveu as questões. E não foi diferente com a igreja em Corinto. Ele escreveu uma primeira carta para a igreja, e na primeira carta ele aparou as arestas, ou sejam, os problemas que ele ficou sabendo pelos da casa de Cloe, que foram visitá-lo. Ele ficou sabendo da situação que estava a igreja, e ele escreveu uma primeira carta, que é a primeira carta aos Coríntios, e ali ele resolveu uma série de questões. Uma igreja onde havia a operação dos dons espirituais, porém havia uma falta de organização nessas questões todas, então ele pontuou todas essas questões no texto da primeira epístola aos Coríntios. Fato é que quando esta carta chega para a igreja em Corinto e ela é lida, muita gente não gostou do teor da carta.
E aí então, ele ficando sabendo que o povo não ficou muito contente com o que ele falou ou o que ele escreveu, então houve questionamentos. Um deles foi da autoridade apostólica de Paulo. Então ele escreve a segunda carta, e você vai observar, desde o capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios, que ele passa a defender o seu apostolado. E ele inclusive relata a sua trajetória cristã. Não é? Ele relata os sofrimentos, as dificuldades que ele passou para exercer o ministério. E o fato é que, certa feita, quando ele encontra com Pedro, a Bíblia diz que ele rechaçou Pedro, conforme diz o texto, cara a cara, não concordando com a atitude de Pedro, porque Paulo era zeloso pela obra, por aquilo que ele fazia, ele tinha zelo, ele não fazia nada pelas metades, não é? Ele fazia sempre muito bem feito, orientado pelo Espírito Santo. Disso nós não temos dúvida, porque a maior parte da escritura do Novo Testamento que está preservada para o nosso estudo é a escritura de Paulo, é escrito de Paulo. As igrejas pelas quais ele passou, as quais ele fundou, e algumas que ele não fundou, mas as quais ele também, a essas dirigiu carta, ele edifica essas igrejas, e isso serve também para nós nos dias de hoje. Porém, especialmente neste ponto da epístola, da segunda que ele escreve aos Coríntios, ele trata de uma questão particular dele, e é neste aspecto que nós vamos meditar aqui rapidamente. Porque ele, a partir do versículo 7, e especialmente do 8, ele fala de dificuldades, ele fala de problemas, não é? O texto diz, nós somos atribulados. No versículo de número, ainda no 8, nós ficamos perplexos. E ainda ele diz perseguidos, no mesmo 8, e no mesmo 8 ele ainda diz abatidos. Porém, ele sempre dá uma completude para esta palavra dele, e ele explica para a igreja qual era o sentimento que passava nele naquele momento. E é nesse aspecto que nós vamos aqui trabalhar. Ele diz, olha, nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Aí ele diz, nós ficamos perplexos, mas nós não entramos em desespero. Nós somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Ele diz, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Nesse sentido, irmãos, mais adiante, ainda nesse mesmo texto, nós lemos, ele diz, olha, por causa dessas questões, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Paulo está envelhecendo, e ele está dizendo, olha, ainda que o homem exterior pereça, se corrompa, o interior, contudo, é um jovem, animado para fazer a obra de Deus, para ir para onde tiver que ir, e realizar o trabalho para o Senhor. Ele não está isentando das aflições, tanto não está, que quando ele escreve o capítulo de número 11, ele dá um relato a respeito do que foi a sua jornada cristã. Veja bem aí, a partir do versículo de número 22, ele diz assim, eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus recebi 5 quarentenas de açoite, exceto um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei nas profundezas, em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, olha só, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Aí o versículo 28 ele diz assim, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente é o cuidado de todas as igrejas.
Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, que sem dúvida, eu asseguro os irmãos, era muito mais crente do que eu. Ele relata uma série de problemas e dificuldades, as quais nós não passamos, e muitas delas certamente nem passaremos, porque ser crente hoje no Brasil é um negócio, meu Deus do céu, pensa num negócio que é ser fácil. Você observa gente que, meu Deus, o padrão de vida dele não tem nada a ver, não é? Gente que está aí na mídia e que a gente sabe da vida desses indivíduos, de vez por hora eles aparecem na igreja e são evangélicos, se identificam como evangélicos. Então você observa essas questões. Paulo, irmãos, está relatando coisas pelas quais ele passou, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, pelo desejo de realizar a obra de Deus. E ele fala, olha, eu passei por tudo isso, mas o que me oprime, o que vem sobre mim, o que pesa sobre mim, é o cuidado de todas as igrejas. Observe que ele está relatando isso, mas no capítulo 4 ele diz, olha, esta leve e momentânea tribulação, ela que opera em nós, ela está, na verdade, para mostrar um extraordinário peso de glória que teremos. Não são as leves e momentâneas tribulações do tempo presente, não. É isso que Paulo está considerando, após nós entendermos tudo aquilo que ele passou por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. É esta a realidade que nós não podemos perder de mente em momento algum, porque nós vivemos num país onde não tem perseguição nenhuma. Você serve a Deus tranquilamente, tranquilamente. Quando muito é uma coisinha leve, porque você é crente e tal, acabou, mas ninguém aqui é morto por ser evangélico, por ser crente, ninguém vai ser fuzilado, ninguém será decapitado, nada disso. Entendeu como é fácil? Paulo está dizendo de todas as dificuldades que ele enfrentou, dos problemas que ele enfrentou, e aí ele coloca neste patamar, diz, olha, eu não estou caminhando esta jornada cristã, olhando para as dificuldades do presente, porque esses problemas do presente, eles não têm como serem comparados com a glória que nos está reservada no porvir. Entendeu como é? É esta a questão que Paulo está colocando. Então nós poderíamos pensarmos hoje aqui a respeito das dificuldades e dos problemas que cada um de nós enfrentamos. E alguém vai dizer, pastor, mas o senhor está dizendo isso aí porque não sabe qual é a minha realidade de vida. As dificuldades, as lutas, os problemas, as aflições que eu enfrento, pelas quais eu estou passando. E de fato eu não conheço. Porque olhando assim, meio por cima, eu me recordo bem do pastor Anderson. Um ou outro, porque estávamos nas convenções, ainda quando era diretor do IBADEP à época, certamente vimos aqui, o pastor, certamente, enfim, a gente teve aqui tantas vezes, mas essa questão, não conheço, então não sei. Se alguma coisa aqui Deus falar ao seu coração, é porque Deus quer transmitir isso para a sua vida mesmo, porque eu não conheço. Amém? Então vamos tratar a respeito dessa questão do problema. E a respeito disso eu não tenho como fugir de 3 realidades. A primeira é, problema todo mundo tem. Amém? Ou tem alguém que não esteja enfrentando problema na vida? Entendeu como é? Problema todo mundo tem. Mas o que importa então? O que importa é como é que você reage diante do problema. Porque se problema todo mundo tem, por que você observa que alguém, quando enfrenta um problema, se desvia da fé? Abandona Jesus, abandona a igreja, enfim, abandona a fé de um modo mais amplo. E por que outro que enfrenta um outro problema de mais difícil solução, mais intenso, esse permanece? É por causa da atitude que você tem diante do problema. Mas o que vale aqui é que problema todo mundo tem. E quando você olha, irmãos, para o contexto bíblico, aí você vai entendendo essas questões desde o começo, desde o princípio, desde o primeiro homem, Adão. Adão teve problema, sim ou não? Pois é. Esses dias eu até estava dizendo para um pastor, eu falei, rapaz, pensa comigo, quando Deus criou todas as coisas, está em Gênesis, não é? Tudo que Deus criou, quando Ele criava, Ele dizia, e viu, a Bíblia está dizendo, e viu Deus que era bom.
E foi criando todas as coisas, né? As aves, os peixes, enfim, as plantas e tal. Quando Deus criou o homem, ele disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Amém? Até ali, era só o Adão. Tinha problema? Não. Aí, Deus falou, vou fazer para ele uma companheira. Não é porque Deus fez a mulher. Entenda o que eu vou dizer. É porque agora já não era mais um. Deus fez a Eva. Aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Aí vieram os filhos. Resolveram os problemas? Não, aí teve o primeiro homicídio. E a coisa foi andando. Se você observa a progressão que está ali, quem está frequentando a escola dominical, as lições de escola dominical desse trimestre, está tratando a respeito disso, não é? As coisas foram progredindo até um ponto que Deus falou assim, olha, me arrependo de ter feito o homem na terra. E mandou o dilúvio. E daquele dilúvio salvou apenas a família de Noé. 8 almas. 8 almas. A lição de hoje, eu até, enquanto eu estava me arrumando para vir para cá, quando estava calçando os sapatos, eu comentei uma questão com a minha esposa e eu peguei para ver, essa questão e até deixei sinalizado. Porque quando o Noé se embriagou e ficou nu, quem foi que viu o Noé nu? Escola dominical de hoje. Quem foi que viu? O seu filho, Cão. Quando ele se curou da bebedeira dele, quem foi que ele amaldiçoou? Canaã. O que Canaã tinha com esse negócio? Então, o Canaã passou a sofrer uma maldição. Por alguma coisa que ele fez? Não. Foi o pai dele, que tinha visto o avô nu. Aí você às vezes está sofrendo uma dificuldade na sua vida por algo que você não fez. Amém? Alguma vez na vida, você já ficou atribulado porque você foi acusado de algo que você não fez, porque foi atribuído para você algo que você não fez, que você não participou? E eu vou dizer para os irmãos, sem medo de errar, tem gente que sofre até hoje por causa desse tipo de questão. Problemas. Nós vamos avançando na história humana. Observe que Abraão, que é tido como o pai da fé, não é? O pai da fé. Quando você lê os textos alusivos à vida de Abraão, que é considerado o pai da fé, porque atendeu por fé um chamado de Deus, para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus mostraria para ele, você vai observar que por 2 vezes Abraão mentiu. Por 2 vezes ele mentiu, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, mas sua irmã. Por 2 episódios ele comete esse mesmo erro. Imagine a situação que ele colocou a esposa dele. Problema. O ser humano, diante de problemas, sempre tenta arrumar um escape. E o brasileiro, então, meu Deus, é campeão nisso. O brasileiro dá um jeitinho para tudo. Ele não desiste nunca, mas sempre está tentando um jeito de dar um jeitinho. Problemas. Você avançando, vamos avançar para o Moisés. Os irmãos acham que Moisés teve problema pequeno ou grande? Enorme. Meu Deus, atendendo o chamado do Senhor, ele conduziu uma multidão de gente, que não tem como precisar, mas certamente mais de 1 milhão de pessoas, para uma jornada pelo deserto. Não tinha rodovias pavimentadas, não tinha lanchonetes, restaurantes, hipermercados, supermercados, rede de fast food, não tinha nada disso. E ele conduziu este povo todo pelo deserto, até que chegou um ponto que o povo começa a murmurar contra o Moisés, contra a liderança de Moisés e também contra o Senhor. Então você observa que a problemática da vida faz com que as pessoas cheguem a pontos extremos. Ponto extremo que fez, inclusive, com que o próprio Moisés não tivesse a condição de entrar em Canaã, por causa de algo que ele fez que não foi segundo aquilo que Deus havia falado com ele. Por causa de uma coisinha mínima, ele não foi permitido entrar em Canaã. Porém, antes de morrer, Deus colocou ele no cume do monte e mostrou para ele, olha, a terra está toda aí. Com os teus olhos verás, para lá não passarás. Deuteronômio 34 diz que ali ele morreu e Deus o sepultou e o seu corpo nunca foi encontrado. Problemas.
Josué toma a frente do povo para introduzir o povo em Canaã. Problemas. Atravessaram o Jordão, chegaram para a conquista de Jericó, e você vai observando que foi uma luta, conquistaram Ai, e depois tiveram um problema muito sério, não é, por causa de uma maldição, de algo amaldiçoado, anátema, que foi retirado do despojo. Então você vai observar que houve derrotas e houve problemas, e quando ele chega no final da sua vida, Josué capítulo 24, ele reúne a congregação dos filhos de Israel, porque a Bíblia diz que alguns já estavam se afastando de servir ao Senhor. Depois de tudo que o povo passou, da maneira gloriosa como Deus os colocou ali naquela terra, da maneira como houve a conquista da terra, e de toda a história da peregrinação de seus pais pelo deserto, o povo estava se afastando de servir a Deus. Então nós temos aqui a ideia de que milagre não leva ninguém para o céu. Não leva. Porque esse povo viu muito milagre. E assim estavam se afastando de servir a Deus. Josué faz uma proposta: vejam quem é que vocês vão servir. Se os deuses que serviram os vossos pais lá além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Problemas. Eu vou direto para o caso de Eliseu, porque eu gosto do texto de 2 Reis capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz que Eliseu morreu por causa de uma doença que ele tinha. A Bíblia não identifica qual era a doença, e o escritor de Reis também não diz qual era a doença. Porém é fato que a doença que Eliseu tinha era de se perceber, porque o escritor, que não foi o próprio Eliseu, ele escreveu dizendo: olha, a doença que Eliseu tinha foi a doença que matou ele. Isso está no versículo 13. Mas quando você avança na história e vai para o versículo 20, a Bíblia vai fazer uma narrativa. E a narrativa é a seguinte: o Eliseu foi sepultado e o povo, certa feita, estava indo de caminho para realizar um novo sepultamento, um velório. Passado tempos, não é? Passado tempos. E quando eles estavam para realizar este velório, a Bíblia diz que foi visto que a tropa dos inimigos vinham contra eles. Eles pegaram o defunto que estavam carregando e lançaram na primeira cova que estava aberta. A primeira cova que estava aberta era aquela onde estavam os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o defunto tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu na mesma hora. Então você entenda comigo assim: Eliseu era, como eu já disse a respeito de Paulo, era um crente muito melhor do que eu. Um indivíduo que fez maravilhas, fez milagres, e você pode verificar isso já desde o início dos livros de 2 Reis, os milagres que ele operou, a maneira como ressuscitou o filho da viúva, multiplicou farinha e azeite, fez um machado flutuar, enfim, coisas que ele realizou, milagres que ele realizou, e ele fez a obra de Deus, ainda que tivesse enfermidade, mas ele fez a obra de Deus. Problema sim ou não? Sim. Mesmo enfermo, ele estava envolvido com a coisa do reino de Deus. E aí morreu. Mas o crente que não está observando para as coisas do presente, assim como Paulo diz no texto de Coríntios: não estou andando por vista, vendo as coisas do momento, do mundo, que são passageiras, mas eu estou observando aquelas coisas que são eternas. Quando ele quando um crente vive nesse patamar de vida, de fé, assim como Eliseu vivia, ainda que esteja morto, produz fruto, ainda produz fruto, porque aquele defunto, ao tocar os seus ossos, reviveu. É problema? Com certeza problema. Com certeza problema. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, teve problema sim ou não? Poxa, então entenda essa questão. Por isso que eu digo, problema todo mundo tem. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele chamou para si os que ele quis. Ou seja, aqueles 12 homens que ele chamou para poder ser os seus discípulos, os seus apóstolos, ele sabia da vida daquela gente todinha. Sabia. Quando ele chamou, ele já sabia. E aí você observa que ele chamou uma série de gente problemática, porque tinha entre o grupo,
tinha lá o João e o Tiago que estavam brigando por posição, filhos do Boanerges. O que eles queriam? Posição. Um queria estar à direita e um queria à esquerda. Certa feita, ainda usaram a mãe, falou, chega lá em Jesus e fala com ele, para no reino eles cederem para a gente sentar um à direita e outro à esquerda. Queriam posição. O Judas foi o que traiu o Dídimo, o Tomé, quando Jesus foi dito a respeito que ele havia já ressurreto, eles, olha, eu só vou crer se eu colocar o meu dedo no lado. Entendeu como é? Certa feita, um pai desesperado apresenta o seu filho, lunático, para que os seus discípulos pudessem repreender um demônio, e a Bíblia diz que eles não puderam repreender o demônio. E Jesus disse, geração incrédula, até quando não me crereis? E ele diz, olha, existem castas de demônio que só saem com o quê? Jejum e oração. Então você observe que os apóstolos que Jesus chamou, era gente dessa natureza. Pedro, certa oportunidade, porque Pedro era mais atiradinho, não é? Quando vieram para prender Jesus, ele saca a espada e decepou só a orelha. Por pouco ele poderia ter decepado a cabeça do Malco. Só cortou a orelha. Jesus catou a orelha, devolveu no lugar, mandou que Pedro guardasse a bainha. Ali na frente, Pedro, esse mesmo, nega o Senhor. Entende como é o negócio? Jesus teve problema? Com certeza, com certeza. Os problemas que Jesus enfrentou, obviamente que por conta de um plano muito grande, levaram ele para a cruz. Os problemas dele levaram ele para a cruz. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar numa palavra de Jesus que serve para você. Ele diz assim em João capítulo 16 e o versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Amém? A gente fica sempre com a parte B desse texto. Mas eu gosto de frisar a parte A. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Virão os problemas? Com certeza. Virão as lutas? Com certeza. Haverá dificuldade? Certamente. Mas Jesus antecipadamente já nos falou a respeito dessas coisas, porque o seu interesse é que em meio aos problemas, em meio à dificuldade, em meio às aflições da vida, você tenha paz. Aí ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista diz, em Deus faremos proeza. Paulo, irmãos, para não errar, eu vou ler Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo de número 4, aleluia, porque é interessante, e eu como não quero errar, eu vou logo ler o texto, porque fica mais fácil. Glória a Deus, diz assim, versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo, amém? Olha aí agora, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Problema agora, regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já éreis cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a sofrer necessidade. Versículo 13, isso os crentes sabem de cor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém?
Irmãos, não perca na sua consciência a lembrança de que quando Paulo escreveu esta epístola para a igreja de Filipos, ele estava onde? Preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém vai dizer, mas pastor, essa mensagem de Paulo não faz sentido. Porque como que alguém que está preso pode dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece? Seguiu, o apóstolo, como eu disse, ele nunca aliviou. Versículo 19, ele diz assim, ó, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Observe, irmão, que Paulo, com todo aquele relato que nós já lemos a respeito da sua expectativa de fé e de vida, ele tinha uma convicção muito grande de que Deus estava com ele, era com ele, ia abençoar a sua vida, ia suprir as suas necessidades. O que eu quero dizer, meu irmão, é que não importa o problema que você esteja enfrentando, Deus é contigo, Ele vai te ajudar. Quando Josué passou pela aflição, pela dificuldade, pelo problema pelo qual ele passou, havia de Deus uma palavra para ele: não te deixarei, nem te desampararei. Porém, no texto de Josué capítulo 1, tanto no versículo de número 7, como no versículo de número 8 e também no versículo 9, ele diz, olha, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Está no 6, está no 8 e está no 9. E depois também está no 18. Ser forte e corajoso. Você quer ter a bênção de Deus em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às aflições? Ser forte e corajoso. Seja um bom brasileiro. Não desista nunca. Vá adiante, persevere, persista, porque problema todo mundo tem. Amém? Não fica só nisso aí. A segunda verdade a respeito disso, o seu problema não é o maior. Até agora mesmo eu vi um relógio lá, agora sumiu o relógio de lá, então vai ser o meu. Pronto, aleluia. Agora eu vi, ele está mais em cima. Eu fiquei procurando na tela, falei, cadê o abençoado? Está mais para cima. O seu problema não é o maior problema. E aí, esse é um dos nossos problemas. Nós ficamos nos autocomiserando e dizemos, coitadinho de mim, pastor Anderson, até quando essa aflição, essa luta que eu estou passando, até quando será isso? Eu vou dizer para você até quando, sem medo de errar, até o dia que Deus disser amém. A hora que Deus disser amém, acabou. Aí se prepara, porque logo vem outra. Os discípulos estavam ali, numa calmaria tremenda com Jesus, e Jesus falou, gente, pode atravessar o mar de Tiberíades. E a Bíblia diz que quando já era alta madrugada, eles estavam lá numa tempestade tremenda, Jesus desceu o monte, caminhou sobre as águas, acalmou aquela tempestade. Tem um lance de Pedro que vem andando ali, mas isso fica para outra hora, e a Bíblia diz, e eles logo chegaram ao outro lado. Aquela foi a única tempestade que deu no mar de Tiberíades? Não, não. Logo tiveram outras, e outras. Os problemas da nossa vida, meu irmão, só vão encerrar no arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui, problema, aflição, tentação, dificuldade. Mas olha, o apóstolo Paulo, ele, como eu disse, ele nunca aliviou, né? Capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, e o versículo 13, ele diz assim, ó, não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Então essa história assim, pastor, eu não vou aguentar, fique certo, isso aí é mimimi, você vai aguentar sim. Porque Deus está contigo, Ele não te deixa, não te desampara. Ele, conforme diz Isaías, é aquele que te toma pela mão direita, e Ele te diz o quê? Não temas, eu te ajudo. Aleluia! Glória a Deus. O seu problema não é o maior problema, ainda que todos tenham problema. E se você começar a conversar com os irmãos a respeito do seu problema, alguém vai rir na sua cara. Vai falar, rapaz, isso não é nada. Aí ele vai começar a contar a história dele, e você vai entender que o seu problema de fato não é nada. E olha que para Deus de fato não é mesmo. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para o Senhor não há impossível. O que limita a ação de Deus? A sua fé.
a sua fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, diz o escritor aos Hebreus, ele primeiro precisa crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, aquele que dá presentes, aquele que dá benesses para aqueles que o amam e o buscam. Aleluia! A terceira verdade para encerrar a respeito do problema é, mesmo você tendo problema, Deus pode te usar para ajudar o irmão a resolver o problema dele. Aí se cumpre o Evangelho. João 3,16, os irmãos sabem o que é que está escrito em João? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, sem a colinha. Sem a colinha. Ah, que é isso, rapaz. Sem a colinha. João 3,16. Vamos lá? 1, 2, 3. Eita glória, sem a colinha, hein? Sem a colinha. O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João e também as revelações do Apocalipse. Na primeira epístola que o mesmo João escreveu, capítulo 3, versículo 16, os irmãos sabem o que é que está escrito lá? Sem a colinha. A gente não sabe. Sabe por quê? Porque o texto do Evangelho, irmãos, eu digo isso onde eu vou. Eu penso que o texto do Evangelho de João 3,16 é o primeiro texto que o indivíduo, quando se torna crente, ele decora. Porque antes de ser crente, é possível que ele já chegue para a igreja conhecendo o Salmo 23 e o versículo 1. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque isso está pintado em muro, está em aparabarro de caminhão, está em pratinho, em pires, em loja, por aí afora isso tem, o Salmo 23 está por aí tudo. Agora João 3,16 não. E por que é esse o texto que o crente primeiro decora? Porque ali, irmãos, tem uma verdade tão grande, dizendo que o amor de Deus foi tão grande, sem condições de medir, que o apóstolo, que é conhecido como apóstolo do amor, não encontrou uma palavra a qual ele pudesse usar para dimensionar o amor de Deus. Então ele diz, olha, Deus amou de tal maneira, porque ele não encontrou no seu vocabulário uma palavra para expressar essa dimensão. Ele diz, olha, que Deus deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, na primeira epístola de João 3,16, a verdade é parecida, só que daí ela exige de nós uma doação. Lá diz assim, ó, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e aí é que o negócio aperta. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como diz um pastor, dorme com um barulho desse. Agora que você experimentou o sacrifício de Jesus, que te deu o benefício de vida eterna, agora é tempo de você dar o melhor de si, para o benefício do seu irmão, para o fortalecer na fé, para o sustentar, para o amparar, para o apoiar, para que no momento da dificuldade, do problema que nós estamos falando aqui, você tenha a este uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, uma palavra de encorajamento, de incentivo, de ânimo. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por que isso? Porque todos nós temos problema. Todos enfrentamos problemas, mas se nós nos ajudarmos, será muito mais fácil superar o problema. Amém? Glória a Deus. Eu encerro por aqui. Agradeço, pastor. Vamos orar? Então, os irmãos, por favor, estejam em pé. Aleluia! Irmãos, Deus, Ele é especial. Meu Deus. Na verdade é que nesse vocabulário curto que eu também tenho, falta palavra para dizer o que Deus de fato é, aquilo que Ele pode, enfim, porque Deus pode todas as coisas. E nós estamos hoje aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, e falamos a respeito de Paulo, da vida dele, dos problemas que ele enfrentou, porque tinha o desejo de fazer a obra de Deus até a última gota de sangue sendo derramada, e assim foi, especialmente no caso de Paulo.
E nós que estamos aqui, certamente estamos enfrentando algum problema, porque quando eu disse que tinha problema, ninguém ficou todo mundo quietinho. Nós estamos nesta vida enfrentando adversidades o tempo todo, mas é possível que o problema que você está vivendo hoje, Deus possa solucionar também hoje aqui. Amém? Quem crê que pode ser assim? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, recente, no dia 17, quando eu saía da minha casa para ir ao mercado junto com a Eliane, eu falei com ela, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus a respeito de uma questão. No dia 17, isso foi à noite, ali por volta de umas 7 horas. No dia 18, foi o dia que nós comemoramos 10 anos de funcionamento da escola. E nós fizemos um almoço com os funcionários. Enquanto eu estava almoçando, tocou o celular. E um moço dos Estados Unidos, ele disse assim, pastor, o senhor está no mesmo grupo de WhatsApp que eu. O grupo é de A a G. Subentende-se que naquele grupo é para estar as pessoas cujos nomes comecem pelas letras de A até G. Mas eu sou Hércules, com H. Então não era para mim estar naquele grupo. Mas ele falou, Deus mandou falar uma coisa para ti. E ele desenrolou um rolo ali, coisa grande. Né? Um negócio grande. E eu quero dizer isso para vocês, porque Deus não nos deixa confundido. Entendeu? Então nós vamos orar agora aqui. E seja qual for o problema que você está enfrentando, qual seja o problema que você esteja enfrentando, você agora vai fechar os seus olhos e vai falar isso com Deus, porque eu creio que Deus pode resolver isso hoje aqui, agora, nessa oração. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar. E Deus vai agir em teu favor. Amém? Amado Deus, nós estamos hoje aqui na tua presença e temos ministrado esta palavra a qual o Senhor pôs em nosso coração. E nesta oportunidade investimos, ó Deus, da autoridade que o teu nome nos concede, nós invocamos a tua bênção sobre este povo, sobre a tua igreja que aqui está reunida, os problemas das mais diversas situações que precisam de solução. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que haja uma intervenção direta da tua parte, todo o mal seja desfeito, toda a necessidade seja suprida, o teu nome seja engrandecido nestas vidas, a cura seja manifesta, a tua unção seja derramada hoje aqui, aleluia, todo jugo seja desfeito, haja libertação, haja cura, haja transformação de vidas e o teu nome sendo exaltado, aleluia, na vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Pai querido, nós rogamos a tua bênção desde agora e a tua proteção, certo de que o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, está conosco para nos fazer abençoados e vitoriosos nestas questões. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que te pedimos e desde já te agradeço. Amém. Graças a Deus.